Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 3, o poder do Jesus exaltado. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos buscando a tua bênção para compreendermos a tua palavra. Pedimos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, abrindo a nossa mente, dando-nos a iluminação do Espírito Santo para entendermos as verdades reveladas na carta de Paulo aos Efésios. Em nome de Jesus pedimos a tua bênção sobre todos os irmãos, que o Senhor responda às orações e às necessidades de cada um, em nome de Jesus. Amém. O poder do Jesus exaltado. O verso áureo, por meio do Espírito Santo, os crentes podem saber qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Efésios capítulo 1, verso 19 e 20. Os seres humanos, eles sempre estão em busca de poder, querem poder. Eu li a história do ex-satanista William Schnoebelen. William Schnoebelen, ele escreveu um livro intitulado Lúcifer Destronado. Ele conta que ele atendeu uma vez no seu escritório um jovem pedindo para que ele fizesse um trabalho satânico para matar a esposa. E ele fez, cobrou um bom dinheiro e fez o trabalho, e depois de uma semana o rapaz voltou e disse: não aconteceu nada para ela. E ele disse: bom, então vai ter que gastar mais dinheiro, vai sair mais caro. Dobrou o preço e fez um outro trabalho satânico para matar a esposa daquele rapaz. Mas depois de uma semana a mais, o rapaz voltou e disse: não aconteceu nada. E sabem, queridos, este rapaz se dizia filho de um pastor adventista. Obviamente, ele não era um adventista. William Schnoebelen, depois de convertido a Jesus, ele disse: se eu conhecesse os adventistas naquele tempo, como eu conheço hoje, eu já saberia que aquele rapaz não era adventista coisa nenhuma. Mas, meus queridos, William Schnoebelen, aquele satanista, ele percebeu que existia um poder superior ao poder do Senhor que ele adorava, que era Satanás. E ele estava em busca de poder. Interessou-se então em conhecer melhor sobre esse Jesus adorado pela esposa deste rapaz, e ele tentou tirar a vida dela, mas não conseguiu. Então este satanista William Schnoebelen tentou conhecer mais sobre o poder de Jesus, mas o interesse dele era simplesmente busca de mais poder. Ele descobriu que existia um Senhor mais poderoso do que Satanás. Ele queria este poder superior. Começou a estudar sobre Jesus, apaixonou-se por Jesus e converteu-se a Jesus. William Schnoebelen. Meu querido amigo, meu querido irmão, os seres humanos estão em busca de poder. Mas o maior poder, acima de todos os poderes, está em Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, Paulo orou para que os efésios, sob a tentação de adquirir os poderes e divindades da sua cultura, experimentassem, por meio do Espírito Santo, a imensidão do poder que Deus lhes oferecia em Cristo Jesus. Está à disposição sua e minha um poder superior a qualquer outro poder: Jesus Cristo. Ele é o grande vencedor. Satanás é um poder derrotado. Na carta aos Efésios, Paulo está destacando 4 pontos. Primeiro, a ressurreição de Jesus. O segundo ponto, sua exaltação no trono de Deus.
Ele foi exaltado no trono de Deus. Em terceiro, a colocação de todas as coisas em sujeição a Cristo. E em quarto lugar, a dádiva de Cristo à igreja como seu cabeça. Não há poder maior que o de Jesus. E ele está disponível a você e a mim. Quando você usa este nome, o único nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos, conforme diz Atos capítulo 4, verso 12. Você descobre que há poder nesse nome. Poder que venceu o reino das trevas. Poder que expulsou Satanás do céu. Poder que venceu a Satanás no deserto da tentação. O poder de Deus está concentrado em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Aleluia! Na parte de domingo, oração e ações de graça. Motivado pelas notícias de que os crentes em Éfeso estavam crescendo na fé em Jesus e no amor uns pelos outros, Paulo contou para eles o quanto ele orava por eles diariamente. Paulo era um homem de oração e ele orava pelos seus filhos na fé. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, vamos ver os versos 15 até o verso 23. Efésios capítulo 1, os versos 15 até o verso 23. Leia comigo. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, a vossa caridade ou o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo fez questão de dizer para os efésios que eles estavam sim na sua lista de oração. Você tem uma lista de oração, meu querido irmão? Quais os nomes estão nesta lista de oração? Quais as pessoas que você está orando e intercedendo para salvá-las, para levá-las até Jesus? Paulo tinha uma grande lista de oração. E aqui ele diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. E o verso 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo sempre fala de Jesus Cristo no estado humano que viveu na dependência do Pai Celestial. E Jesus Cristo assumiu, diz Paulo, a posição de Adão. É chamado de o último Adão. Ele é o cabeça da família humana. E ele nos dá o exemplo de submissão ao Deus Pai. Vocês sabem que na eternidade, na nova terra, Jesus Cristo vai entregar todo o poder na mão do Pai, para que o Pai reine sobre tudo e sobre todos, enquanto que Jesus Cristo estará à frente da família humana. Eu quero ler esse texto para você. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Abra sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 15. Vamos ler então o verso 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, ou seja, o Deus Pai. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho, Jesus Cristo, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus o Pai, seja tudo em todos. Na nova terra, Jesus Cristo assume como cabeça da família humana e entrega todo o poder ao Pai. Até o final dos 1000 anos,
até a destruição de Satanás e a criação de uma nova terra, de um novo céu. Até ali todo o poder está nas mãos de Jesus. Mas uma vez destruído Satanás e criada a nova terra, aqui diz, quando o inimigo for aniquilado, a morte deixar de existir, então o Filho entregará o reino para que o Pai reine sobre tudo e todos. É exatamente isso que Paulo está falando na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 25. Porque convém que reine até que existe um tempo, um limite para que Jesus reine sobre tudo e todos, até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, e a morte é Satanás. Quando Satanás for morto, queimado, tornando-se cinzas, então Jesus Cristo entregará todo o poder e todo o reino para que o Pai reine sobre todos. Verso 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus, o Pai, seja tudo em todos. Queridos, por isso nós entendemos quando Paulo está falando aqui aos Efésios. Quando Paulo disse aqui em Efésios capítulo 1 e o verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está olhando para Jesus Cristo como o último Adão, ou o segundo Adão, como cabeça da família humana. Por isso ele diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus é Deus, mas ele se coloca como o segundo Adão, na dianteira da família humana. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Tudo está nas mãos de Jesus. Ele foi colocado acima de todo principado, acima de todo poder, toda potestade, todo domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no vindouro. Queridos, verso 22, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Jesus Cristo concentra todo o poder no céu e na terra, até que o último inimigo, a morte, Satanás, seja destruído, e então Deus o Pai reinará sobre tudo e todos, e Jesus Cristo estará à cabeça da família humana, como nosso líder, como nosso Salvador, retendo para sempre a natureza humana, sendo divino e humano, Deus, homem. Queridos, que privilégio termos o Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, como nosso Salvador e nosso irmão mais velho. Outra oração de Paulo aqui também na carta aos Efésios está no capítulo 3. No capítulo 3, verso 14 a 21, aqui diz: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente, Paulo fala de Jesus Cristo e do Pai como sendo o Pai de Jesus Cristo, dando ênfase à encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Queridos, Paulo, nessas duas orações relatadas aqui na carta aos Efésios, ele segue o padrão de oração em ação de graças. Ele usa a oração para agradecer.
A ação de graças é a língua original da oração. Agradecemos as bênçãos divinas. Buscamos discernir Deus em ação em circunstâncias difíceis e o louvamos por sua presença transformadora em nossa vida, celebrando a graça e o poder do Jesus exaltado. Somos gratos por abençoar pessoas sob a nossa influência. Eis o segredo transformador de Paulo. A oração é a chave do louvor e da ação de graças. O que significa orar sem cessar? O que Paulo fala na primeira carta dele aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. O que significa orar sem cessar? Não significa que estamos sempre ajoelhados em oração, mas significa que, abençoados por Deus, vivemos com o coração aberto à presença e ao poder divinos, buscando sinais para demonstrarmos gratidão a Deus. Significa prontidão para processar as questões da vida na presença divina e buscar o conselho divino à medida que experimentamos as reviravoltas da vida. Significa não viver distanciado de Deus. Orar sem cessar significa não viver longe de Deus, mas comprometido com Deus, sempre aberto à liderança de Deus. Para Paulo, a oração é uma tarefa central da fé cristã. Esses versos apresentam um chamado para você, um chamado para mim, um chamado para a oração, um convite para entrarmos para o ministério da oração, assim como Paulo. Um ministério de oração, tendo uma grande lista de pessoas que queremos salvar, orando sem cessar. Cada vez que você agradece, você está se preparando para receber maiores bênçãos. Orar sem cessar. Que Deus dê para você este ministério de oração e de intercessão. Aleluia! Na parte de segunda-feira, experimentando o discernimento pelo Espírito Santo. Em Efésios capítulo 1 e o verso 16 e 17, leia comigo. Efésios capítulo 1, verso 16 e 17. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Espírito de sabedoria e de revelação. Ao relatar suas orações, Paulo registrou um pedido central que ele colocou diante do trono de Deus. Ele já havia observado que o Espírito Santo entrara na vida dos crentes no momento da conversão deles e se tornou o penhor da salvação, a garantia. Eles receberam o penhor do Espírito Santo na conversão. Paulo então orou por uma nova bênção do Espírito Santo. Pediu que o Espírito Santo desse discernimento espiritual necessário. Quando Paulo orou para que os crentes soubessem qual era a esperança da vocação deles, orou para que estivessem atentos às ações que Deus já havia tomado para a salvação deles e para o glorioso futuro que ele tinha planejado por eles. Quando Paulo orou por uma percepção sobre a riqueza da glória da sua herança nos santos, ele estava relembrando a noção do Antigo Testamento dos crentes como herança de Deus. Paulo desejava que soubessem que eles não só possuíam uma herança de Deus, mas que eles mesmos eram a herança de Deus. Queria que eles entendessem o valor que eles têm para Deus. Quando Paulo orou por discernimento sobre a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, imaginou o Espírito Santo trazendo nova compreensão da imensidão do poder de Deus e efetivando-o na experiência deles. O que Paulo nos ensina é um ministério de oração que envolve ação de graças, envolve louvor a Deus, envolve intercessão por aqueles que queremos salvar e busca pelo Espírito Santo.
é o Espírito Santo que nos dará o discernimento, o espírito de sabedoria, para discernir o bem e o mal, a verdade e o erro. O Espírito Santo dá o discernimento para os crentes. Em todas estas orações, Paulo quis que estas pessoas para as quais ele escreveu experimentassem por si mesmas o que lhes havia sido dado por meio de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, você é valoroso para Deus. Você é precioso. Através de Jesus Cristo recebemos todas as riquezas do céu e principalmente a dádiva maravilhosa do Espírito Santo. O Espírito Santo que implanta em você a mente de Jesus. Você precisa de um Salvador que é Jesus e você precisa de um poder transformador que é o Espírito Santo. Jesus nos salva e o Espírito Santo nos transforma. Assim como o Pai deu o Filho para ser o seu Salvador, Jesus Cristo deu e derramou o Espírito Santo sobre nós para ser o nosso poder regenerador, transformador, tornando-nos semelhantes a Jesus. Aleluia! Na parte de terça-feira, participando do poder da ressurreição, nos versos restantes do seu relato da oração em Efésios 1, versos 20 a 23, Paulo expandiu o terceiro tópico de compreensão que esperava que o Espírito Santo trouxesse aos crentes: a imensidão do poder de Deus exercido em favor deles. Iniciou apontando para dois eventos da história da salvação como as primeiras ilustrações do poder divino. Primeiro, a ressurreição de Jesus e segundo, a exaltação de Jesus ao trono do cosmos. Abra sua Bíblia e vamos ler Efésios capítulo 1 e o verso 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Jesus Cristo é um Deus vivo. Jesus Cristo, ao morrer na cruz, morreu a natureza humana de Jesus, não a natureza divina. Impossível é que a natureza divina morra. Jesus, ao ressuscitar em glória, o Deus homem, foi assunto ao céu. E a Bíblia diz aqui que ele foi colocado à direita do Pai nos céus. Jesus Cristo entregou a sua vida. De si mesmo ele deu a sua vida. Jesus Cristo disse: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou e torno a tomá-la. Jesus deu a sua vida e Jesus ressuscitou. O Deus que você adora, o Salvador nosso, é um Deus vivo. Queridos, ele está sentado à direita do Pai no céu. Por isso diz aqui que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. A ressurreição de Jesus Cristo é uma prova do poder de Deus sobre a morte. Jesus é o exemplo de todos os salvos que serão ressuscitados. A ressurreição de Jesus é uma amostra de todas as ressurreições de todos os santos de Deus, que serão ressuscitados glorificados, assim como Jesus. Queridos, abram a Bíblia agora na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 15, e vamos ver os versos 20 até o verso 22. Leiam comigo. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, aleluia, e foi feito as primícias dos que dormem. Jesus Cristo é as primícias dos mortos. Quando Jesus ressuscitou, ressuscitou no dia das primícias, no dia 16 de Nisan. Ele morreu no dia 14 e ressuscitou no dia 16. Dia 16 era a festa das primícias. Por isso Jesus é chamado as primícias dos que dormem. Só que Jesus não ressuscitou sozinho. Mateus 27, versos 51 a 53, diz que Jesus ressuscitou com uma multidão de corpos, de santos, que ressuscitaram glorificados e entraram na cidade de Jerusalém e apareceram para muitos.
Queridos, aquela multidão que ressuscitou com Jesus. Juntamente com Jesus, eles constituem as primícias dos mortos. Por isso diz aqui, mas Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. As primícias dos mortos já estão no céu. A seara dos justos mortos ainda está na terra, esperando a volta de Jesus. Mas as primícias dos salvos mortos já ressuscitou e já subiu para o céu. Já estão lá no céu, esperando, queridos, o momento da segunda vinda de Jesus, quando a seara dos salvos mortos será ressuscitada. Agora lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 15, verso 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A morte veio por Adão e a ressurreição veio pelo segundo Adão, que é Jesus Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Existe ressurreição em Jesus. Jesus tem o poder sobre a morte. Ele venceu a morte e ele ressuscitará todos aqueles que nele creem. Foi assim que ele disse para Marta e Maria: eu não te disse, se creres verás a glória de Deus? Porque aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas o verso 23 aqui diz, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Cristo ressuscitou como as primícias, com aquela multidão que ressuscitou com ele. Mas depois os que são de Cristo ressuscitarão na sua vinda. A seara será ressuscitada na sua vinda. Meu querido irmão, a ressurreição de Jesus é uma crença inegociável da fé cristã. Porque Cristo ressuscitou, os crentes fiéis aguardam a grande e futura ressurreição para a vida eterna no momento da volta de Jesus. Porque Cristo ressuscitou, podemos contar com as bênçãos do Evangelho, incluindo a presença do Espírito Santo em nossa vida. A imagem de Deus, fazendo Cristo se assentar à sua direita no céu, foi extraída do Salmo 110, verso 1, a passagem do Antigo Testamento mais citada no Novo Testamento. A exaltação de Cristo é bastante destacada na carta aos Efésios. Os crentes estão assentados em Cristo nas regiões celestiais. Ou seja, nós estamos assentados no céu através do nosso representante, que é Jesus Cristo. Por isso diz, estão assentados em Cristo nas regiões celestiais. Efésios 2, 6. Efésios capítulo 4, versos 8 a 11. Aqui Paulo nos adverte a não adotar uma imagem meramente estática de Cristo no trono do Pai, apresentando em vez disso a imagem dinâmica do Novo Testamento do Cristo exaltado que avança por meio do seu Espírito em todo o mundo, dominando e conquistando. Leia comigo Efésios capítulo 4, versos 8 a 11. Efésios 4, versos 8 a 11. Aqui lemos: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus levou com ele uma multidão de ressuscitados, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, porque derramou o Espírito Santo sobre a igreja primitiva no dia do Pentecostes e continua derramando o Espírito Santo sobre você hoje. Jesus Cristo quer derramar sobre você os dons do Espírito Santo, deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Jesus encarnou, Jesus desceu à terra, e quando ele morreu, desceu às partes mais baixas da terra, mas não permaneceu morto. Verso 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu, ou seja, aquele que ascendeu ao céu, subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, ele deu dons para a sua igreja, deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Por quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, Jesus Cristo deu dons à sua igreja através do Espírito Santo para a obra do ministério,
para a edificação do corpo de Cristo. Se você e eu permanecermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos pelo poder de Jesus Cristo. Pelo poder de Jesus Cristo seremos transformados num abrir e fechar de olhos, de mortais para imortais, de corruptos para incorruptos. Seremos glorificados. Mas aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão já glorificados e seremos arrebatados para o céu. Queridos, isto é bênção do Senhor, participar do poder da ressurreição. A ressurreição de Jesus e daquela multidão que ressuscitou com ele é uma mostra, é uma garantia de que ele voltará para buscar a grande seara dos mortos que morreram em Cristo e que vai ser ressuscitada na segunda vinda de Jesus. A amostra, as primícias já estão no céu. Ele virá para buscar a seara. Meu querido irmão, se morrermos, vamos fazer parte da seara dos mortos justos. E se não morrermos, faremos parte da seara dos salvos vivos, que também serão transformados, glorificados e arrebatados para o céu. Aleluia! Na parte de quarta-feira, Cristo acima de todos os poderes. Cristo acima de todos os poderes significa que lá no céu ele é tudo em todos. Ele no santuário celestial, no ministério que ele exerce no santuário celestial, primeiramente como nosso mediador e agora como juiz do juízo celestial, ele é tudo em todos. Paulo celebrou a exaltação de Jesus, que está sentado com o Pai no trono do cosmos. Tendo definido a posição de Cristo em relação ao Pai, à sua direita, diz Paulo, nos lugares celestiais. Efésios 1:20. Paulo se voltou para a relação de Jesus com os poderes. Como corregente com o Pai, Jesus está muito acima de todos os outros poderes. Compare a menção que Paulo fez dos poderes espirituais do mal ali em Efésios capítulo 1 e o verso 21. Efésios capítulo 1 e o verso 21. Leia comigo. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Geralmente quando Paulo fala acima de todo principado, poder, potestade, ele se refere aos poderes do mal, às potestades das trevas. Jesus Cristo está acima de tudo e de todos. Você pode comparar o que Paulo disse aqui em Efésios 1, 21 com o que Paulo fala em Efésios 2, verso 2. E que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E agora você pode ler também o que Paulo escreve na mesma carta aos Efésios, capítulo 6 e o verso 12. Aqui Paulo diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados. Novamente ele usa as expressões principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Queridos, Jesus Cristo é o grande vitorioso. Jesus venceu, Satanás perdeu, ele é o derrotado. Atos capítulo 19, versos 11 até o verso 20, fala da história dos 7 filhos de Seba. Ilustra que na época de Paulo, Éfeso era um centro de artes mágicas, de bruxaria. A característica predominante da prática da magia em todo o mundo grego, helenístico, era a consciência de um mundo espiritual que exercia influência sobre praticamente todos os aspectos da vida. Tudo na cidade de Éfeso girava em torno de bruxaria, feitiçaria. Por isso Paulo fala muito sobre o reino das trevas, potestade, principados, e mostra que Jesus Cristo é superior a tudo e todos. O interesse em nomear divindades, aqui na carta aos Efésios, os poderes em feitiços, era uma característica da vida religiosa em Éfeso.
Mas bruxaria, feitiçaria e magia não era algo somente de Éfeso. Está presente no nosso mundo hoje. Hoje a bruxaria, a feitiçaria é muito forte. É satanismo, é o ocultismo. E meus queridos, Paulo deseja deixar claro a relação entre Cristo e os poderes. Jesus é exaltado muito acima de todo governo, de toda autoridade, de todo poder, acima de todo domínio. Efésios 1, 21. Paulo enfatizou a supremacia de Jesus sobre todos os poderes, o qual se aplica não só no presente século, mas também no vindouro. O nosso Senhor Jesus Cristo é o poder supremo. Queridos, Satanás treme diante do nome de Jesus Cristo. Os demônios vinham até Jesus ajoelhados, declarando: eu sei quem tu és, sei que tu és o Santo de Deus. Jesus Cristo não só é o maior de todos os poderes, mas também ele comunica para você, meu querido irmão, o poder dele. Em nome de Jesus, você vence a Satanás. Em nome de Jesus Cristo, você expulsa os demônios. Em nome de Jesus Cristo, você rompe com o pecado. Em nome de Jesus Cristo, você é um grande vitorioso. Aleluia. Na parte de quinta-feira, Jesus, todas as coisas e a sua igreja. Os primeiros cristãos viam no Salmo 110, verso 1, uma profecia da exaltação de Jesus. Ali no Salmo 110, verso 1 diz: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Eles liam o Salmo 8 da mesma forma, com a afirmação de que Deus pôs tudo sob os seus pés. Salmos 8, verso 6, aos pés do Filho do Homem, Jesus Cristo. A grande verdade que nos conforta, que nos dá segurança, é de que Jesus Cristo é o poder supremo. E Ele é o poder do bem. É o poder da bondade, da misericórdia, do perdão, da salvação, da libertação, da cura. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aqui diz: sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o Pai o deu à igreja. Cristo foi dado à igreja. A igreja não instituição, a igreja indivíduos, as suas ovelhas. Você e eu somos a igreja. Jesus Cristo foi dado a nós. Deus designou a Jesus Cristo como cabeça de todas as coisas para a igreja. Embora todas as coisas sejam uma expressão universal e inclusiva, Paulo ainda tinha em mente os poderes mencionados em Efésios 1, 21. Todas as coisas, incluindo o quê? Os poderes cósmicos, sobrenaturais, espirituais, as potestades das trevas. Tudo está sob os pés de Cristo, sendo subserviente a Ele. Ele comanda porque Ele venceu a Satanás. Então, ninguém pode questionar a autoridade de Jesus Cristo. Quando você profere o nome de Jesus, em nome de Jesus eu digo: sai dele, o demônio tem que sair. Quando você diz em nome de Jesus Cristo, fique curado, a pessoa precisa ser curada. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele quer que tenhamos esta ousadia, meu querido irmão. Ele quer que nós tenhamos esta fé de falar em nome de Jesus Cristo: seja curado. Como Pedro disse: prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levante-se e ande. Meu querido irmão, nós precisamos esta fé, esta ousadia cristã, para que em nome de Jesus exerçamos poder sobre o maligno e sobre as doenças. Efésios capítulo 1, verso 22 e 23. Abra sua Bíblia e leia comigo. Efésios capítulo 1, versos 22 e 23. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Deus deu o Cristo vitorioso à igreja.
Deus deu o Cristo vitorioso para você, meu querido irmão, que é a igreja, que está tão unida a Jesus Cristo a ponto de ser chamada seu corpo. Jesus Cristo é o presente que Deus deu para a família humana, o Filho unigênito de Deus, que se tornou um de nós, membro da família humana, para todos sempre. Este é um presente, esta é a graça divina. Queridos, estudemos estas duas descrições da exaltação de Cristo, escritas por Ellen White. Ela diz: ao atravessar os portais do céu, falando de quando Jesus Cristo subiu ao céu, Jesus foi entronizado em meio à adoração dos anjos. Assim que essa cerimônia foi concluída, o Espírito Santo foi derramado em abundantes torrentes sobre os discípulos e Cristo foi, de fato, glorificado com aquela glória que tinha com o Pai desde toda a eternidade. Foi exatamente 50 dias após a ressurreição de Jesus, o dia do Pentecostes, quando Cristo foi entronizado no santuário celestial, inaugurando o santuário celestial, entronizado ali. Ele disse: todo o poder me é dado no céu e na terra. E ele enviou o Espírito Santo. E inaugurou então a era do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes foi um anúncio do céu de que a investidura de Cristo Jesus havia sido concluída. De acordo com a sua promessa, Jesus enviou do céu o Espírito Santo sobre os seus seguidores, em sinal de que ele, Jesus, como sacerdote e rei, recebera todo o poder no céu e na terra, tornando-se um ungido que governaria o seu povo. Os braços do Pai envolveram o Filho, e então foi dada a ordem: todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1:6. Com inexprimível alegria, governadores, principados e potestades reconhecem a supremacia do príncipe da vida, Jesus. O exército de anjos se prostra diante de Jesus, enquanto alegre aclamação enche todas as cortes celestiais, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Bendito seja o nosso Deus, bendito seja o nosso Salvador Jesus Cristo. Queridos, nós nos alegramos e nos regozijamos em Jesus Cristo, nosso representante, que está sentado à direita do Pai. Nós estamos assentados à direita do Pai, representados por Jesus Cristo. Você deve se alegrar com esta luz bendita, essa luz abundante que jorra sobre você, para que você se regozije em Jesus Cristo. Você vive à luz do domínio de Cristo, meu irmão? Ou você vive subjugado e dominado pelos poderes caídos das trevas? Quem tem o domínio sobre você? O príncipe da vida, Jesus Cristo? Ou o príncipe das trevas? Jesus Cristo é aquele que venceu a Satanás. Ele dá o poder dele para você também vencer o pecado e o pai do pecado, Satanás. As forças do mal predominam no mundo, mas não predominam na vida dos remanescentes de Deus, porque os remanescentes de Deus são ungidos pelo Espírito Santo, são preciosos para Deus. Em Jesus Cristo, você e eu somos mais do que vitoriosos. Ele disponibiliza para você o Espírito Santo. É só pedir, é só buscar, e o Espírito Santo virá e tomará posse da sua mente, viverá em você, fará de você um templo do Espírito Santo, habilitando-o a viver em obediência a Deus, escrevendo os mandamentos de Deus na sua mente e no seu coração, e dando para você a vitória sobre todo o pecado, herdado ou cultivado. Todo pecado pode ser vencido em nome de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Deus dê para você esta vitória em Jesus, e que Jesus dê para você a paz que só Ele pode dar. Amém.